Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de vantagem absoluta de Adam Smith e economia clássica. Então, nós vimos na aula passada sobre o mercantilismo e seus grandes pressupostos. Atenção especial que o mercantilismo era a favor do metalismo, no sentido de que uma nação poderia ser considerada rica pelo fato de acúmulo de ouro e prata. E esse acúmulo se dava por uma balança comercial favorável. Esse pensamento ele foi muito forte no período de 1500 até 1700. Mas já na segunda metade do século XVIII, ou seja, 1750, 1760, alguns pensadores, principalmente na Inglaterra, Grã-Bretanha, eles começaram a questionar as ideias mercantilistas. O primeiro deles, que eu gostaria de discutir com vocês, que está no nosso material de apoio, até nos slides que vocês estão estudando, nos livros que vocês estão podendo acessar na biblioteca online da universidade, é David Hume. David Hume foi o primeiro crítico e na sequência foi o Adam Smith. Então a aula de hoje trata desses dois pensadores e dessas duas críticas do pensamento simplista mercantilista. Então vamos para o primeiro caso. Mecanismo, fluxo de mercadorias, preço, ou seja, que é o processo de inflação e deflação, e espécie de ouro, tá? De David Hume. Então o que a gente tem aqui no nosso quadro? Ó, no exemplo que a gente traz, até mesmo no nosso material de apoio, ele diz o seguinte: a Itália produz mercadorias em grande escala e vende vinhos, estou dando um exemplo aqui de vinhos, vende vinhos para a Espanha, que por sua vez faz um pagamento internacional em ouro, tá? Considerando o padrão ouro aqui em espécie. Tá? De tal sorte que a gente tem que a Itália é superavitária em relação à Espanha, ou seja, ela vende mais mercadoria do que ela compra, e por sua vez a Espanha é deficitária em relação à Itália, no sentido também de perder ouro. Tá? Num pensamento mercantilista, se percebam que a Itália estaria enriquecendo e a Espanha estaria empobrecendo. Só que o economista inglês da escola clássica, um precursor da escola clássica, ele argumenta o seguinte: isso não é tão simples assim. Ou seja, ser superavitário, muitas vezes em grande escala, pode gerar alguns problemas econômicos que os países devem tomar cuidado. Tá? Então, o que a gente teria aqui, dentro da lógica de David Hume? A gente teria uma entrada líquida de ouro, espécie, né? Líquida de ouro. Vou separar aqui. No caso da Itália. E, no caso da Espanha, uma saída líquida de ouro. Tá? Como a gente tem uma entrada líquida de ouro na Itália, ouro, pelo padrão metalista, é moeda. Então, a gente tem um aumento na oferta de moeda na Itália. E, por sua vez, na Espanha, visto que você tem uma saída de moeda, ou seja, do padrão ouro, você tem uma queda na oferta de moeda. Tá? No caso da Itália, se você tem um aumento de oferta de moeda, dependendo dos seus fatores de produção, você tem uma pressão e um aumento no custo dos salários e nos preços. Então, aqui você tem uma inflação, então seus preços aumentam. E no caso da Espanha, você tem uma redução nos custos de salários, né? E uma deflação e uma queda nos
nos preços. Tá? Então, até aqui, o que a gente tem? Que o país superavitário da Itália, muito superavitário, pode gerar um aumento da oferta de moeda e aumento dos preços. Tá? Esse aumento dos preços, se a minha mercadoria na Itália começa a ficar mais cara, então o preço do vinho também pode ficar mais caro e tende a ficar mais caro. Fazendo com que o quê? Fazendo com que, num período seguinte, você venha a reduzir as exportações, tá? E aumentar as importações. Então você reduz as suas exportações. Ó. Antes a Itália era uma grande exportadora e começa a reduzir as exportações. E a Espanha aumenta suas exportações. Por quê? Porque os produtos começam a ficar mais baratos na Espanha e mais competitivo. Tá? De tal maneira que no mecanismo de David Hume as coisas se reequilibram. Ou seja, né, no ponto final, a Itália vai ter um equilíbrio, né? O equilíbrio externo na balança comercial, né? De exportações, vou botar aqui exportações, igual às suas importações. E a Espanha é a mesma coisa. Esse mesmo equilíbrio externo, exportações igual às importações. Ok? Então, o que o David Ricardo ele comenta de maneira muito clara é que o fato de eu ser um grande exportador no período inicial e com isso acumular bastante ouro e prata, que é a visão mercantilista do metalismo, não quer dizer que eu consiga manter essa riqueza ao longo do tempo. Né? Pelo fato de aumento da oferta monetária, poderá gerar pressão nos preços e reequilíbrio na balança comercial. Tá? O que nós temos que tirar de David Hume? A ideia metalista de riqueza de uma nação é baseada na quantidade de ouro e prata e por balanças comerciais superavitárias, ela não se sustenta no longo prazo. Bom, é isso que o professor quer deixar bem claro nessa primeira parte da aula. Então, a visão metalista de riqueza, né, baseada no superávit comercial não se sustenta ao longo do tempo. Vamos ver agora o pensamento de Smith no que se diz respeito à sua teoria sobre vantagem absoluta. Me acompanhem, vou usar o 4. Apagar todo o 4, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vantagem absoluta de Smith. Aqui, ó, Adam Smith, né? Adam Smith, tá? Então, o professor vai desenhar os seguintes quadros. Vamos lá. Primeiro, o exemplo que está no nosso material de apoio, ou seja, está no nosso PowerPoint. Tá? Então, ó, 2 países, né? 2 países. Produto. Inglaterra. E Portugal. Produtos: tecidos em metros e vinho em barris. Tá? Aqui, ó, a Inglaterra produz 200 metros
de tecidos durante um ano, né? Aqui o nosso exemplo é um ano, né? Durante um ano, tá? Ou produz 400 B de barris, né? 400 barris por ano de vinho. E Portugal produz 100 metros de tecidos por ano, ou seja, um trabalhador produz por ano, né? Trabalho produz por ano 100 metros de tecidos, ou, veja bem, 600 barris por ano. Tá? É um ou outro. Ok? Então, esse é o nosso exemplo, né? De que eu tenho dois países, tá? Que podem produzir tecidos e vinhos. Ou uma combinação deles também, né? Ou ter uma combinação deles, tá? Que faz com que a gente, né? Deixa eu desligar aqui. Faz com que a gente, né, tenha que escolher o que a Inglaterra vai produzir, o que Portugal vai produzir, tá? Dentro das escolhas, nós vamos trabalhar duas opções. Primeiro, sem comércio entre os países e sem especialização. Ou seja, Portugal e Inglaterra dividem a sua produção. Primeiro semestre produz tecido, segundo semestre produz vinhos, tá? E com isso a gente vai ver os resultados que o país pode ter. E na sequência eu vou ver com a especialização e naturalmente com o comércio entre os países. Então me acompanhe. Primeiro caso, tá? Aqui é uma força de trabalho anual produz isso, né? Está lá no nosso exemplo. Por favor, acompanhe também o nosso exemplo de acordo com aquela orientação didática que o professor colocou na aula. Tá? Então, ó, sem especialização e sem comércio internacional entre os países. Tá? Então, como é que fica a situação? Aqui, ó, temos lá produtos, temos Inglaterra, Portugal e o total. Tá? Vou apagar as arestas aqui. Produto, tecidos e vinhos. Então, a gente vai usar pela metade. Então, 6 meses a Inglaterra produz tecido, então é metade, ó. Metade. Aqui seria se ela estivesse produzindo o ano inteiro. E nos outros 6 meses ela produz vinho, ou seja, a outra metade. Tá. Mesmo raciocínio para Portugal. Durante os primeiros 6 meses ele produz tecidos, então é 50. E nos outros 6 meses produz vinho, ou seja, 300. De tal sorte que aqui a gente vai ter total de tecidos 150 e total de vinho, ó, 300 mais 200, 500, ó. Vou colocar aqui, ó, só, professor, eu sei que é um preciosismo meu, vamos colocar com uma cor vermelha aqui, tá? 150, que é a soma, né? E 500, para deixar bem indicado, né? Quanto que total de produção desses dois países, a nível, nesse caso, mundial, né? Nesses dois países. Tá? Então, percebam que aqui nenhum país efetivamente se especializou na produção de tecidos e vinhos. Tá? E naturalmente decidiram que
Ah, 6 meses eu produzo tecidos, outros 6 meses eu produzo vinho. E me viro, e atendo minha necessidade. O que a Adam Smith falou é o seguinte: não faça isso, cara. Não, pelo amor de Deus. Olha só, aqui a gente tem uma vantagem absoluta clara entre países. E se vocês se especializarem, por exemplo, ó, a Inglaterra, que é mais produtiva no tecido, se especializar em tecido, e Portugal se especializar em vinho, onde ela é super produtiva, efetiva, cara, as coisas vão ser melhores, tanto para Portugal como para a Inglaterra, como para a economia mundial como um todo. Então o comércio e consequentemente a especialização é um caminho, uma chave para o desenvolvimento e para a geração de riqueza dos países. Vamos ver por quê. Aí o professor tem que mostrar. Então me acompanhe, por favor. Vamos agora ver com o comércio, com a especialização e com o comércio. Com a especialização e com o comércio, ó, com o comércio. Com o livre comércio que a gente chama, né? Livre comércio, sem barreira. Tá? Então, a gente já tem os produtos aqui, né? E os países. Tá? E os dois exemplos. Produtos. Tecidos. E vinhos. Aí a gente tem Inglaterra, Portugal, né? Atenção total, no total, e o ganho que a gente vai ter. Tá? Então vamos lá. Inglaterra se especializa na produção de tecidos, ou seja, indústria têxtil. 200 metros de tecidos. E não produz nada de vinho. Ele vai atender a sua necessidade de vinho no comércio entre os países. Tá? Portugal não produz nada de tecido, visto que a Inglaterra é mais eficiente do que eu. Então, do que Portugal. Mas eu vou produzir tudo em quê? Tudo em vinho. Vamos especializar em vinho. Então, 600. O total vai ser igual aqui, ó, 200 e 600. Tá? Percebam. Vou colocar em vermelho, né? Percebam. Ó, 200 e 600. Percebam que 200 é maior do que 150. Ou seja, o ganho do comércio é mais 50 metros de tecido. Por trabalhador, é muita coisa, tá? É muita coisa. E 100 unidades a mais, 600 maior do que 500, e 100 unidades a mais de barril de vinho por trabalhador. Então olha o ganho total do comércio, 150 unidades, né? 50 de tecidos e 100 de vinho. Percebam que nesse caso, o que Smith está querendo dizer é que o comércio não é um jogo de ganha zero, é um jogo de que os dois ganham, respeitando a dotação dos fatores e suas vantagens, o quê? Absolutas entre os países. Nesse sentido, Smith é a favor do livre comércio, é a favor da especialização e necessariamente é a favor de que os países avançam, né, nos seus recursos mais produtivos. Tá? Ao contrário do pensamento simplista mercantilista. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Continuem estudando. Um forte abraço.